No dia 10 de agosto de 2022, o Brasil descobriu que um quadro pode valer mais que muitos apartamentos juntos. A família do marchand de obras de arte romeno Jean Bogghici sempre esteve à frente de grandes movimentos culturais na capital do Rio de Janeiro, onde morava, além de São Paulo e até em rodas internacionais. O que ninguém podia imaginar é que por trás dos sorrisos registrados em colunas sociais, Geneviève, a esposa de Jean, e Sabine, a única herdeira do casal, travavam uma briga pela fortuna deixada pelo patriarca que morreu em 2015. Depois de romper com a filha anos atrás, Geneviève levava uma vida de viúva intelectual, enquanto Sabine, a filha, queria sua parte do espólio que ainda estava em inventário. Sem querer esperar o tempo da justiça, Sabine tinha decidido viver hoje e agora toda a vida de regalias que a mãe a tinha renegado. Mas ao invés de procurar pela justiça, a filha resolveu destruir a mãe. Com uma trama roteirizada por Sabine e sua companheira Rosa Aparecida, as duas criaram uma isca perfeita para atrair Geneviève para abrir não só sua recheada conta bancária, como as paredes de sua cobertura no bairro de Copacabana, endereço que era conhecido no mundo das artes como sendo uma das mais impressionantes coleções particulares de artistas brasileiros como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. O plano de Sabine era se utilizar do ocultismo. Geneviève era uma curiosa sobre o tema, além de colocar mais um ingrediente nessa pescaria. Elas teriam também a compaixão entre mãe e filha como forma de atrair Geneviève. Reunindo várias pessoas da família de Rosa, namorada de Sabine, o casal conseguiu convencer Geneviève que Sabine era vítima de feitiçaria e precisava, assim, realizar um trabalho espiritual para libertá-la, inclusive, da morte. Geneviève pode ter visto nesse pseudo-feitiço a explicação de a filha ser tão agressiva com ela. Tinha chegado a hora de colocar o plano em prática. Era começo de 2020 e, ao sair de um banco, Geneviève foi parada por uma suposta vidente, dizendo ter pressentido problemas com a filha da idosa de 82 anos. Qualquer pessoa teria ido embora, correto? Mas a vidente tinha detalhes que somente a mãe conhecia. Essa vidente era Diana Rosa, prima da namorada de Sabine, e estava com todos os detalhes do que teria que falar para atrair sua presa. Para convencer Geneviève que falava a verdade, Diana leva a idosa para uma outra vidente que confirma os temores do feitiço contra Sabine. Essa segunda vidente, é claro, também era da família de Rosa, a namorada de Sabine. As duas falsas videntes e Geneviève se deslocam para a casa de Mãe Valéria de Oxóssi, uma guia espiritual que conseguiria tirar o feitiço de Sabine. A pseudo-Mãe Valéria era, na verdade, Rosa, a esposa de Sabine e que Geneviève não conhecia. Geneviève, querendo salvar a filha, transfere essa quantia para a conta indicada por Mãe Valéria, ou melhor, indicada por Rosa. 5 milhões de reais. Essa foi apenas a primeira parte arrecadada pelo grupo de Sabine. 5 milhões de reais pode ser muito dinheiro para nós simples mortais. Mas para alguém que sabe o quanto a família tem, era menos que pouco, era nada. E Sabine queria tudo. Já desconfiada do trabalho espiritual que nunca acabava e que uma nova conta além dos 5 milhões teria que ser paga por ela, Geneviève recebe a filha, que transforma sua vida em um cárcere privado, que passou, inclusive, por maus tratos com a idosa que foi proibida, inclusive, de comer. Como essa história começa em janeiro de 2020, junto com a chegada da pandemia da Covid, tudo ajudou a abafar o enclausuramento de Geneviève. Ninguém saía de casa naquele período. Geneviève não saía do quarto. E quando saía, era agredida por Sabine Rosa, que já estava boletada na cobertura da sogra desconhecida. Sabine dispensou todos os empregados e começou a saquear a fortuna da família. Sabine fez a mãe transferir mais 4 milhões de reais para as contas dos familiares de Rosa, além de subtrair 16 quadros, que juntos somam nada mais, nada menos que 709 milhões de reais. Repetindo, 709 milhões de reais. Sabine ainda roubou joias no total de 6 milhões de reais. O roubo bateu 725 milhões de reais.
Ou seja, não é preciso cavar um túnel para roubar cofre de banco. Basta apenas comprar o quadro certo na hora certa. Esse sequestro durou um ano, entre o começo de 2020 e abril de 2021, quando Genevieve conseguiu fugir de casa e procurar a ajuda dos amigos. Desde então, Sabine havia desaparecido da cobertura onde cresceu. Rosa e a família de criminosos também passaram a ficar mais reclusos. Genevieve só foi reportar o crime para a polícia no início de 2022 e a Delegacia de Idosos Carioca organizou uma grande investigação que culminou na Operação Sol Poente, em homenagem a uma tela de Tarsila do Amaral que havia sido levada pela dupla Sabine e Rosa. Os quadros foram todos resgatados. Parte das joias já foram encontradas. Eita, olha quem tá aqui. Ô, belezinha. Ó. Glória. Sabine, Rosa, o filho de Rosa, Gabriel, e uma das falsas videntes estão todos presos. O padrasto de Rosa e uma outra prima que se passou pelaquela primeira vidente estão foragidos. Um sétimo elemento da família, Ronaldo Ianov, que recebia o dinheiro das transações, morreu durante as investigações da polícia. Suzane von Richthofen, Ana Flávia Gonçalves e agora Sabine Boguici. Que relação é essa entre filhos, que aqui no caso são filhas, e pais cujo dinheiro vem à frente do afeto? Quem responde é a doutora Rosângela Monteiro, com quem converso sobre este crime que realmente é de milhões. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Doutora Rosângela, é um prazer de novo estarmos aqui conversando. É sempre, para mim, é uma palavra estranha usar, mas ainda mais a gente fala de crime, mas eu me divirto muito, no sentido bom. É muito prazeroso, aprendo muito com você, ou como eu sempre aviso, talvez eu vou te chamar de você muitas vezes. Sim, pode me chamar de você. Obrigado. Então, a gente vai conversar agora sobre o caso dessa que eu estou chamando já de quase Suzane von Richthofen do Rio de Janeiro, né? Porque, de novo, tem herança envolvida e tudo mais, mas quem vai me contar essa história é você. Doutora, eu vou começar com o caso, com a pergunta que eu gosto de sempre te jogar. Doutora, que crime é esse? Mais um daqueles que envolve família, né, Beto? Eles não ocorrem o tempo todo, mas quando ocorre, quando a gente descobre, quando isso vem para a mídia, o que passa essa informação, é sempre, né, as pessoas ficam muito assim impactadas com isso. Poxa, como que uma filha faz isso com a mãe? Como que uma mãe faz isso com o filho? Né? Então, sempre toca mais. Como a gente só discute esse tipo de coisa, né, até parece, poxa, mas todos os casos são iguais, envolve o mesmo tipo de psicopatologia, se tem, mas não é, porque do que nós tratamos é muito restrito, né? Então as coisas às vezes parecem mais repetitivas, né? Fala, mas de novo, será que é um psicopata? Mas só tem psicopata que faz isso. Se a gente, né, entra nesse nicho, né, de crimes familiares, alguma coisa tem, tá? Então sempre a gente tem que ficar meio desconfiado. O que nós soubemos? Que uma filha, ela acabou criando uma gangue, né, uma quadrilha, né, para extorquir a mãe. E, assim, pessoas que têm muito dinheiro, tanto ela quanto a mãe, mas muito. Né? E por quê? Ela precisa de mais ainda. A gente começa a ver pelas informações que soltaram que é assim, é uma ganância que não tem limite, que começa a 10 milhões, depois é 5 milhões. Isso é muito dinheiro. Beto. Aí não está satisfeito 70 e mais 100, que o negócio chegou a quase 720 milhões. É muito dinheiro. Eu não acredito que essa moça, essa filha aí, que é a Sabine, né, que a gente já sabe agora que é a Sabine, com Boguier. O sobrenome é complicado. Né? É complicado, né? Boguici ou Boguier, porque o pai é romeno, é a romeno. mãe é francesa, né? Vamos chamar aqui de Boguici. Vamos Boguici. O sobrenome da família Boguici. Então, a história basicamente envolve a Sabine, que é a filha, e Genevieve, que é a mãe, de 82 anos. Eu não vi em lugar nenhum a idade dessa filha. Você conseguiu descobrir? Também não achei, mas se a mãe tem 82, ela tem mais de 40, né? Deve ter, né? Sim. Então, essa ganância sem limite, então as pessoas fazem
qualquer tipo de coisa, você bem colocou mesmo, né, da Suzane, não chegou nesse ponto, mas eu não sei se daqui a um tempo não chegaria, Beto, porque a coisa foi crescente. Primeiro criaram um ardil, né, então a Sabine, junto com a companheira dela e praticamente a família toda da companheira, né, dela, entrou no rolo, então a gente já pode aí questionar o caráter, né, dessas pessoas que aceitam fazer esse tipo de coisa. Então, ela e a parceira, a companheira, criou um ardil, porque a mãe sendo espiritualista, olha que coisa, né? A própria companheira da Sabine, que é a Rosa, né? A É a Rosa. Rosa, se passou por uma mãe de santo, ou por uma médium, para se aproximar da mãe, ela sabendo, né, que ela é uma pessoa espiritualista, então ela estava aberta a isso. E veio com a história que a filha teria que ser feita uma série de trabalhos, porque a filha estava em vias de morrer. E olha só, a mãe, por acreditar, né, por ser espiritualista, então já tem uma primeira abertura para isso. E conhecendo a filha, eles falam a respeito de problemas psicológicos que a Sabine apresentava. Não dá para a gente saber o que é. Se é realmente um transtorno mental, se é um transtorno de personalidade, se realmente ela é uma psicopata e as pessoas tentando explicar esse distanciamento dela, falam, acho que ela tem problemas, né? Como comumente acontece, que a gente não quer enfrentar isso. Então, não dá para saber. Mas já tem aí um referencial que ela tinha um comportamento diferente. Se é decorrente de um transtorno mental, de um transtorno de personalidade, ou ela é realmente uma psicopata, aí não dá para a gente saber. Porque é entendimento já de outras pessoas, né? E as pessoas não falam abertamente isso, né? Falam, ela já tinha problemas. Enfim, essa mãe, acreditando, mais uma vez, as pessoas que acreditam são enganadas porque elas acreditam, né? E criou esse ardil que tinha que dar ela pagava regiamente, né? Essa mulher era coisa de 5 milhões de cada vez que ela passava. Tinha que pagar algum ritual, alguma coisa que tinha que ser feita. Só que a mãe percebeu, né? Falou, espera um pouquinho, né? Isso tá porque mais e mais dinheiro, tem alguma coisa errada aí. Quando a mãe reagiu, aí a coisa ficou séria para o lado dela, né? Aí realmente essa associação que foi criada para o crime, né, de roubo. Até então, não. Até então, a gente estava no estelionato. Né? Você cria um ardil para ter acesso a alguma coisa, um bem material. Mas como a mãe percebeu, falou, não vou pagar mais nada, aí a coisa ficou séria. Né? Então, realmente, ela começou a ser ameaçada, ela começou a ser agredida, né? E outros elementos dessa associação entraram. E virou um sequestro, né, doutor? Virou um cárcere privado. Né? Porque eu acho que ela foi relutando, porque não parece que essa mãe tenha qualquer tipo de limitação, me parece que ela está pleno gozo das suas faculdades mentais. Num primeiro momento, ela pode ter realmente, realmente assim, né, dado aí um crédito, por ser uma pessoa que se apresenta como mãe de santo, etc. Mas ela mesma percebeu, não tem isso, né? Principalmente 5 milhões essa semana. Principalmente quando mexem nas obras de arte dela. É quando ela fala, opa, mas por que é o Tarsila do Amaral? Exatamente. Enquanto era dinheiro, joia, ela tá... Mas acho que era dinheiro que ela estava passando. Dinheiro e né? joias, né? Depois a filha começou a tirar as joias e tudo mais. Né? Aí o resto do bando, né, entra em ação. Não me parece que a filha fazia isso diretamente, mas isso a gente sabe que não quer dizer nada, né? Porque se ela é mandante. Essas pessoas só entraram e só fizeram isso porque a filha deu abertura. Esse é um caso que me lembra também a família Gonçalves, onde você tem uma filha que tem uma namorada, que a namorada traz a família dela e o vizinho dela para juntos organizarem para pegar o dinheiro da namorada, que é da Ana Flávia. A Suzane é a mesma coisa. A Suzane tem a herança, que tem o namorado, que pega o namorado pega o irmão para ir lá e matar os pais da Suzane para ficarem com a herança. Nesses casos, essas relações, geralmente essas ideias vêm de quem? De quem tem a herança ou de quem pode se aproveitar da herança do outro?
tem a herança, Beto. É ela que propicia, ela dá a abertura. A Ana Flávia, a Suzane, aqui a Sabine, porque essas pessoas não se aproximariam. Como é que essas pessoas iriam se aproximar dessa senhora e ter essa liberdade, ter informação privilegiada? Alguém tem que passar. E quando a gente vê que tem esse elemento da família no meio, é este elemento da família que dá abertura. É ele que traz a bandidagem para dentro de casa, porque ele não quer sujar as mãos. Então, por isso que eu estou te falando, eu não tenho muita informação a respeito da Sabine, mas já deu um alerta aqui, porque falaram, ela tinha problemas psicológicos, contanto que a mãe estava pagando regiamente, né, para fazer os trabalhos para que não piorasse. Se essa moça realmente não é uma psicopata, porque um psicopata, você vai ter problema com ele a vida toda, porque ele vai te enganar, porque ele vai te roubar, porque ele vai te prejudicar de qualquer maneira, é sempre o lado dele. Pode ser, se a gente fizer esse paralelo, essa comparação, que você fez muito bem aí, tanto com a Richthofen, quanto do caso da família Gonçalves, né, com a Ana Flávia, parece que, né, é o modus operandi. Eles combinaram e fazem isso. Por quê? Vamos supor que essa Sabine seja uma psicopata, que eu tenho quase certeza disso, né? Só que não me chamou a atenção, porque parece que ela é ligada a uma coisa de ONG, de animais, etc. Eu ia te perguntar exatamente isso. É. Não seria uma máscara social ou o psicopata realmente pode ser. até gostar do gato, do cachorro? Olha, psicopata, naquela visão plena de um psicopata, ele não vai ter empatia com animais, ele não tem nem por gente, não tem esse amor aos animais. Pode ser uma máscara social dela? Pode, claro que pode. Né? Então, para que ela seja vista com bons olhos, fala, nossa, uma moça milionária, porque ela é milionária. Ela é bilionária, né? Ela tem 750 milhões de reais só em obras de arte, joias e dinheiro rápido. Eu imagino que tem. Se você transferir 5 milhões de reais, você não está pedindo Exato. 50 reais no Pix, né? Exato. São 5 milhões de reais. Por mais que você seja milionário, ninguém tem 5 milhões de reais na conta. Tem que tirar de aplicação, isso aqui. Sim. Mas esse dinheiro não parou a vida dela. Então, são bilionários. Exatamente. Agora, se a mãe ela também. E o dinheiro todo que ela tirou da mãe? Para onde que está indo isso? Quer dizer, como ela viveu até agora? Porque a coisa estourou agora. Né? Porque a ganância foi demais. E a mãe começou a falar, não vou, criou uma situação. Foi o seguinte, a mãe dela, a Genevieve, lá, ela já tinha sacado que tinha coisa acontecendo. E a Sabine estava dentro da casa, inclusive falando com a Rosa por telefone, e a Rosa manda, enfim, põe uma faca no pescoço dela, fala para ela passar mais dinheiro, isso, aquilo. Tem um momento de descuido da Sabine que ela sai da casa. E a mãe consegue encontrar uma chave. Ela tira todos os empregados da casa. Imagina, uma cobertura gigantesca. Imagina a sujeira, inclusive, que não estava, porque estava cheio de cachorro lá. Tem um detalhe da Sabine também que eu estava pesquisando, achei ali. Ela gostava de pegar os cachorros que ela levava da rua para casa para atacar os amigos da mãe dentro de casa. Então, o cachorro como ferramenta do mal. Então, está explicado, Beth. É isso mesmo. Não é ali um amor... Né? Ela até criou um problema jurídico com isso, porque ela queria, na hora do inventário, qualquer coisa assim, a mãe disse que queria ficar com os animais, ela não queria, tem um rolo aí correndo né, na justiça, a mãe como ré, porque ela falou que a mãe não deixou ela sair de casa e levar os animais, que ela tá... Então, a coisa está mais explicada. Então, ela usa, na verdade... Isso com máscara social e também com ataque, porque você tem cachorros ferozes, são grandes armas, né? E a Sabine... sai de casa nesse dia, foi em abril de 2021. Porque o que acontece? Tudo começa em janeiro de 2020, e em abril de 2021, a Sabine dá essa bola fora. Sai de casa e, porque vai ficando arrogante, imagino, e acha que está com o jogo ganho. A mãe acha uma chave reserva na casa, abre a porta e sai correndo e vai até a casa de uma amiga. E fala, a minha filha está com problema psíquico. A mãe ainda tenta defender a filha. Olha, não é que a minha filha é má, que a minha filha é perversa, psicopata, eu pari o demônio. Não, ela tem problemas psicológicos. Que é a psicopatia. Então, é isso mesmo, Beto. E aí a amiga leva ela até a delegacia de idosos, onde começa a investigação. E a Sabine cai fora, sai correndo, porque sacou. Gente, ela sequestra creme de ontem. Porque essas obras de arte, isso aí precisa, é um comércio extremamente restrito, né, Beto? Então, se alguém chega com uma obra de arte da Tarsila e fala assim, eu quero vender,
Tem até um comentário de um desses marchands, donos de galeria, que falou assim, eu achei estranho, porque quem que vai se desfazer de uma obra dessa? Mas como era a própria filha, quer dizer, o meio, né, essas pessoas podem estranhar, e às vezes elas começam a achar estranho, conversa com outros também, né, donos de galeria, e falam, tem alguma coisa estranha aqui. Né? Por que essa quantidade de obras de arte agora aí saindo? Porque não é algo assim, que a cada semana você pega uma obra que vale milhões e põe por aí para vender. Mais um né? Tarsila. Aqueles Tarsilas são muito conhecidos de quem gosta de obra de arte e sabem, inclusive, qual é a origem, sabem que é do Jean, do pai da Sabine. Você tem a origem do quadro. A origem de quando ele comprou, tem todos esses registros. Eu imaginei que esse pessoal também já estaria desconfiando e que alguém poderia ter falado alguma coisa, olha, tem alguma coisa errada, porque eles conheciam tanto o dono, né, dessas obras, como a mulher, como a família. E, de repente, a filha vem e começa a desovar esse monte de obra de arte. Não é uma coisa comum uma família se desfazer dessa forma, né? Então, poderia também ser um elemento. Mas essa informação que você me trouxe, porque eu não encontrei isso, foi interessante. Então, se realmente... A mãe que abre a porta, sabe? A mãe que abre a porta, eu não encontrei isso. Olha, eu vi do UOL, Não, porque esse caso, ele foi muito picotado na imprensa. Na imprensa saiu muito rápido assim, filha rouba obras de arte da mãe. Obras da mãe, E aí você vai entendendo, daí alguém consegue fazer uma matéria aqui, outra ali, e daí acaba tendo essa possibilidade de ir encontrando... Às vezes, dentro de uma matéria tem um pedacinho, mas tem que juntar com aquela historinha. Costurando a história. Então, voltando aqui, agora com a informação que você me passou, dá para a gente conversar mais. Enfim, é muito interessante essa comparação, essa analogia que você fez com outros dois casos, porque você percebe que não foge, as pessoas acabam tendo o mesmo tipo de comportamento. Né? Então, talvez esse problema psicológico que é citado, que a mãe comenta isso, que já saiu nas redes sociais, que a mãe, inclusive, estava pagando a mãe de santo lá para resolver esse problema psicológico, na verdade, a filha é uma narcisista, né? Tem um comportamento uma personalidade antissocial, psicopata. E é só dinheiro mesmo? Porque tanto na Suzane como na família Gonçalves, quando a gente olha a motivação só financeira, ela é muito vigarista como motivação. Uma vez que, por exemplo, pegando a família Gonçalves, que é até muito mais pragmático, elas falam que matam o pai, a mãe e o irmão da Ana Flávia porque queriam um cofre, espera a mãe chegar no cofre, era por um cofre. Eu vi esse cofre, é um cofre desse tamanho, assim. Você tira com a mão, são aqueles cofres que você leva com a mão. Inclusive, eu vi a dona Vera um dia chegando no escritório do advogado dela, e ela carregava, e a dona Vera, uma senhora super magrinha, tal, carregava uma boa. A Ana Flávia chega antes, chega às 6 da tarde, fica andando pelo condomínio, entra em casa, ela tinha a chave da casa, já está. Se era o cofre, podia pegar o cofre e ir embora. A Suzane mesmo, se era por motivos financeiros, ela ficou um mês sozinha com o Daniel dentro daquela casa, com o Christian também. Tinha uma pasta cheia de dólar, tinham joias da mãe. Ela podia até falsificar um cheque. Se é só dinheiro, o que eu me pergunto no caso da Sabine, ela não matou a mãe, mas ela chegou, inclusive, a ameaçar ela com uma faca. Se ela mataria, não sabemos, porque não tem vida, não tem realidade paralela. Mas que ela já estava agredindo, batendo na mãe, agredindo a mãe. O que eu pergunto a motivação, tanto, principalmente da Sabine agora, que é o caso que a gente está falando, é só financeiro? Ou existe também um prazer de maltratar, uma vontade de destruir quem te trouxe ao mundo, ou algo que a gente não sabe da relação? A motivação é um pouco maior do que só financeiro? Certamente. Porque quando a gente começa a levantar aqui, nesse caso, realmente é muito dinheiro. E pode virar a cabeça de qualquer pessoa, tá? Porque é grandes quantias. Mas quando você pega esses outros casos, você vê, mas escuta, quanto que era o tal do seguro? É 100 mil reais. Você fala, gente, você tortura, bate, sabe, faz um monte de coisa, uma morte cruel por causa de 50 mil reais, por causa de 100 mil reais, não tem sentido. Mas é claro que existe por trás disso, principalmente poder. Poder. Psicopata, o lance dele, além da procura pela diversão, pelo prazer, porque ele vive em função do prazer, em todos os níveis. Né? Tem muita relação com o poder. Né? E como ele não tem vínculo com aquela pessoa, a Sabine, ou a Richthofen, ou a Ana Flávia, não tem vínculo.
Eles não vêm como pai, naquele papel de pai, mãe, irmão. Não tem, são pessoas que estão por acaso, né? Ela nasceu no meio ali, mas ela não tem nada a ver com essas pessoas. Ela é, né, um estranho no ninho. Ele fala, esse pessoal não tem nada a ver comigo. Ele não consegue estabelecer nenhum tipo de relação afetiva. Ele só encontra o outro, né, como alguém que tem que beneficiá-lo de alguma maneira. Começou a criar um obstáculo que para nós pode ser assim, poxa, gente, mas será que por isso você vai fazer tudo isso que eu estou fazendo? Para nós, né, é algo, para eles já é uma motivação para colocar as garras de fora. E no caso da Sabine, tem mais um detalhe. Eles estavam lá na briga pela herança, né, porque o pai tinha morrido. Então, ela já teria 25%. 25% de bilhão é dinheiro demais. Claro que para um psicopata pode ser pouco, mas é muito dinheiro. E a mãe já tem 32 anos. Então, assim, sabe, mais 20 anos, é muito difícil. Então, ela já teria direito a 25%. Ela já estava nessa negociação. Tanto que existe uma briga, né, entre a mãe e a filha lá atrás, por conta do que seria dividido, o que seriam esses direitos de 25%. Agora, o parricídio, no caso, ela não matou a mãe, a Sabine. Mas, de novo, não sabemos o que poderia ter acontecido, até porque ela era muito alimentada pela Rosa, pela namorada, pela mãe Valéria. Como é que é o nome dela? Eu anotei aqui porque eu vou esquecer, muito nome. É a mãe Valéria que chama, né? Rosa Aparecida, ela era a mãe Valéria de Oxóssi. Ela se colocava como mãe Valéria de Oxóssi. O parricídio ele vem do quê? A pessoa nasce, é decorrente de o ódio pelo pai e pela mãe. O teatro grego já mostrou, as histórias monárquicas mostram, mas ali você tem uma coroa, né? Assim, o que é esse ódio? É criado, a pessoa... A responsabilidade é do pai e da mãe? Como é que é isso? Nós temos duas possibilidades, basicamente. Tá? Todo crime que envolve família, alguma coisa realmente não está bem. Não dá para falar assim, foi um crime passional, eu fiquei com tanta raiva que eu atirei no meu pai. Não. Alguma coisa tem por trás. Então, o que a gente pode ter? Uma família onde os pais são pessoas extremamente violentas, negligentes, abusivas, torturam esses filhos até onde não dá mais. Tem casos aí que nós conhecemos aqui no exterior. E aí chega um momento, claro, que vai ter uma reação. Né? Você imagina uma criança nascer, desde que ela nasce, ela sendo torturada, abusada, negligenciada, né? Com tudo que você possa imaginar dentro de quatro paredes, porque os pais praticamente são os donos, né? Não é responsabilidade minha. Se ele resolve realmente transformar aquilo no inferno, ele transforma para os filhos. Aí nós temos o quê? A reação desses filhos, que pode ser extremamente violenta. É o caso dos irmãos Menendez, por exemplo. Adoro. Esse caso é encantado. Se você quiser dar só um overview para quem não conhece, porque esse caso é absolutamente... Esse caso é um caso que, inclusive, você acaba ficando do lado dos meninos, que matam os pais. Extremamente violento. São dois irmãos de uma família de posses. Milionários. Né? Milionários em dólar. Milionários em Los Angeles. Exatamente. Quem aí também dá uma pesquisada, tem filme, tem série documentário, tem a série, tem tudo. Tem o julgamento que você pode assistir. Porque, num primeiro momento, esses rapazes foram massacrados. Eles vieram com a história que eles não sabem. É sempre assim. E mataram os pais com arma de fogo e tudo que foi possível ali. Estraçalharam o pai e a mãe dentro daquela mansão. E, assim, externamente, as pessoas tinham uma outra visão. Que eles eram rígidos, claro, o pai e a mãe, mas queriam muito que os filhos tivessem um desempenho muito bom, né? Em atividades esportivas. Eles cobravam de todas as maneiras. Ele era, acho que, imigrante. Na verdade, o pai tem ali uma ligação com Cuba. Eles são cubanos, né? Eram. Eu não sei se é cubano-americano, mas é latino. É latino. O pai, a origem principal dele não é americana. Não é americano. Por isso, Menendez, exatamente. Menendez. E, bom, o que acontece? Uma morte horrível, os filhos falam, não, eu estava em tal lugar, eu estava lá, não sei de nada. Os pais, meio Richthofen, né? Os pais naquela condição mortos brutalmente.
Chegaram nos rapazes, claro, porque o álibi e as coisas que eles criaram, então, assim, foram massacrados. Como, né? Esses rapazes fazerem isso, tinham tudo. Eles tinham tudo, tinham dinheiro, uma casa maravilhosa, estudavam nas melhores universidades, tinha tudo. Como que eles podem fazer isso? Só que a coisa começou a aparecer, a realidade, né? Foram crianças, inclusive esses meninos foram abusados sexualmente por esse pai, né? E pela Durante mãe. A vida toda, e pela mãe. Pela A mãe. vida, então, é uma realidade podre ali dentro. Quem está de fora, claro que eles não vão mostrar nada, a não ser que você passe a conviver e seja muito perspicaz para você ver que tem alguma coisa errada. Era tudo entre quatro paredes, né? Então, nós temos situação dentro de família assim, Beto, que os pais realmente são criaturas aí descompensadas e a gente pode esperar de tudo com relação aos filhos. E esses filhos, em algum momento, ele acaba reagindo a tudo isso, perde aquele senso crítico, é muita dor, é muito sofrimento e vai para cima. Isto é um dos casos, tá? O que a gente observa também, que filho, por exemplo, que mata pai, mãe ou alguém próximo, nós temos também aqueles que têm transtornos mentais sérios. Então, ali a gente tem esquizofrenia, principalmente, o indivíduo é um psicótico. Então, acontece, não é exatamente, né? Ele está pleno ali, ele sabe que ele está fazendo isso. Não. E ele acaba fazendo, matando pessoas que estão próximas dele. Então, vai para cima do pai e da mãe. Mas é um indivíduo que ele comete aquele crime em função da doença que ele tem, que é o mínimo aí, viu? Desse universo, isso aí é coisa de 1%, menos de 1%, de pessoas que realmente têm problemas sérios, transtornos mentais, e acabam matando pai ou mãe, ou um ou outro, em função disso. É o caso tipo o Guilherme Eringer, né? O Guilherme Eringer é lá do Espírito Santo, ele era esquizofrênico e mata o pai e a mãe, inclusive pais que cuidavam dele com a esquizofrenia dele, não negavam o problema do filho. Ele tinha. Exato, muito religiosos, e ele acaba se matando também. Ele mata a família e se mata. Então, é uma família doente, né? Esse rapaz complicado, o pai é médico, ele era estudante de medicina, né? Eles sabiam muito bem disso. Apesar de ter todos os recursos e oferecer isso ao filho, a complicação que é, porque ele realmente perde a noção, né, do que é aquela realidade, ele começa a ver outras coisas. Essa é uma outra possibilidade. Então, filhos que são maltratados, filhos que têm problemas, transtornos mentais sérios, né, que acabam fazendo sem entendimento, e aí a gente começa a entrar, né, naquele grupo de pessoas que são muito gananciosos, porque o que mais motiva essas pessoas, né, especialmente esses casos que a gente está colocando? Dinheiro, que nunca é o suficiente para essas pessoas, nunca. Porque elas também são inconsequentes. Ela pega e, sabe, se ela pega 5 milhões aqui, amanhã ela já não tem mais nada. Ela vai gastar com tudo que ela precisa de mais, e mais, e mais, e mais, até acabar com tudo, viu? Tá? Esses caras acabam com tudo, né? E vão procurar um outro meio. Aí a gente começa a entrar naquele grupo de pessoas que têm características, têm traços de personalidade, ou já é um transtorno de personalidade narcisista. Então, é tudo para mim, sabe? Eu que tenho que receber, o outro não, eu sou melhor, então eu mereço um tratamento diferente, eu preciso de mais dinheiro, porque eu quero. E aí começa, independente se é a mãe ou o pai. A gente entra nesse grupo que tem o borderline, que tem o antissocial. Nós temos transtorno de personalidade antissocial, né? Até a gente chegar na psicopatia, que já não é nem mais transtorno. Não dá nem para você fazer mais nada. Para um psicopata, Beto, nós é que ficamos assustados e falamos, poxa, mas precisa tudo isso? Para ele, sim. E se ele tiver que matar a mãe ou deixar a mãe em cárcere privado, sendo torturada, nem alimentação ela estava recebendo direito. E tem prazer, não tem, doutor? Claro, total. Não pensa que... Por quê? Porque você não tem vínculo. E fala, não, você tem obrigação de fazer isso. Você tem obrigação de passar esse dinheiro para mim, você tem obrigação de me passar esses quadros valiosos, porque eu preciso desse dinheiro. Mas escuta, você precisa de 700 milhões? Não, eu preciso de mais. E aí não tem limite para essa ganância. E não tem limite nos meios que ela vai utilizar para conseguir isso. Então, essa mulher ela estava num caminho perigoso.
Ela já se encontrava numa situação. Eles fazem todo esse... Tem um acaso aí, foi até uma conversa na live que eu tive com o Carlos, do acaso dos crimes, tem um acaso que vai, nessa hora, a favor da Sabine, porque eles pegam a mãe dela em janeiro para dar o truque lá, primeiro vem uma primeira vidente, que fala, estou sentindo... Claro, ela já sabia que a mulher... Que a mãe espiritualista tinha uma ideia de... Se chegar uma pessoa numa outra pessoa que é assim, que é ateia, ela sai daqui, louca. Agora, no caso da mãe, ela para. Imagina, ainda fico imaginando essa mulher saindo do banco em Ipanema e parando com uma mulher falando só, estou sentindo. Ela leva essa mulher para uma outra vidente, duas primas da Rosa. Aí leva para essa Rosa aí, para essa mãe orixá, mãe Valéria de Oxóssi, e ela vai caindo. Tem muito coisa, né? Você tem muita etapa até ela pagar os 5 milhões, o primeiro 5 milhões, são muitas etapas. Sendo que a mãe já não falava com a filha há anos, já há 2 anos que elas estavam brigando por causa da herança. Então, um descompasso que eu vou entrar nisso também. Já estava complicada aí a relação, né? Mas tem esse acaso. Isso acontece em janeiro de 2020 e vem a pandemia. A pandemia, ela ajudou essas relações doentes a se tornarem ainda mais cruéis? Claro, totalmente. Todo mundo teve que ficar recluso, tá? Então, foi um momento que as pessoas procuraram mesmo ficar em família. Tá? Essa moça, ela, com essa história dela ter problemas psicológicos, claro, ela sempre ouviu isso a vida toda, a mãe falando com outras pessoas, a mãe falando para ela, e ela, tá bom, né? Problemas psicológicos. Contanto que ela passou isso para a parceira, falou, a gente tem que falar que eu estou com problemas, a mãe vai acreditar, claro, porque ela é espiritualista, ainda falar que eu tenho problema, que posso morrer, fechou, contanto que a mulher acreditou. A filha tinha informação, né? Ela passa a informação privilegiada de como atrair a sua vítima. Exatamente, o que falar, coisas que já aconteceram entre elas. Olha só que ardilosa. Sabe, você fala, mas isso com a mãe? Sim, porque tanto a mãe, quanto a Rosa, quanto qualquer outra pessoa, é a mesma coisa para ela. Se a Rosa não funcionasse com ela, ia ser descartada. Você não tenha dúvida, não tem amorzinho aqui entre elas. É a mesma coisa lá da Ana Flávia. Paixão, vou casar de novo. Tal. Não, já estão as duas. Não dura uma semana. Não dura uma semana. Não, porque descarta. Todo mundo. E aí, ela usa sempre um subterfúgio para ganhar essas pessoas. Essas não são psicopatas. Essas trouxas são gananciosas, mau caráter, mas não chegam a ser psicopatas. O que elas fazem? Elas caem, ela tem que contar uma historinha para elas. Gente, mas são muitas pessoas. Tudo bem que é muito dinheiro também. Eu acho, não, tenho certeza que eu não viraria uma gangue. Gostei do que você falou, uma gangue. Por dinheiro nenhum, porque eu prezo minha liberdade. Agora, é muito porque, olha, não essa outra família. Não, é a família toda dela. A família também romena, né? Rosa. Sim. Eu até fui pesquisar para ver se achava ligação entre as famílias, não tem. E todos os moradores... O sobrenome também é Sul. Incrível, né? Mas as pessoas se deixam levar. Essas, ganância. Ela está velha. Se a filha faz isso, se a filha está dando a avó, a gente vai lá e liquida. Não que essas pessoas sejam um bando de psicopatas, não. São pessoas que têm caráter? Não. Mas o psicopata não vai pegar o anjo, né, o cara espiritualizado, para fazer sacanagem com ele. Claro que não. A pessoa tem que ter ali a sua válvula. Tem que ter, exato. E dinheiro, Beto, é algo que você não precisa ter mais nada. Você pode oferecer outras coisas. Tudo bem, mas dinheiro você alcança. Sabe aquela história que todo mundo tem um preço, tal? Se você já não tem caráter, já é duvidoso teu caráter. Você está enrolado com coisas para lá e para cá, golpe aqui e tal. Ela vai se aproximar de pessoas assim. Aí está a inteligência do cara. Ele olha e ele saca muito bem. Ele não vai pegar uma pessoa extremamente, sabe, intelectualizada ou muito correta, de bom caráter, e propor um negócio desse. Não dá certo. Mas ele encontra um mau caráter, tranquilamente. E o cara que se vende por isso, porque quando ela chega com 5 milhões, que golpe é esse que você vai? Depois mais 5, depois mais... E chegar a 725 milhões, eles estão presumindo, nem sabem ainda se é isso, se não tem mais. De quadro, foram 16 quadros que totalizam 709 milhões de reais.
Então, Em joias foram levadas joias de 6 milhões de reais. As joias, os quadros parece que já conseguiram de volta. parte deles, né? Sim. Pagamento por trabalhos espirituais, 5 milhões. Esse eu até discutiria se fosse o advogado da Rosa. Eu falava, peraí, trabalho espiritual eu fiz, eu cobrei, você pagou porque quis. E aí, transferências sob ameaça já na casa, 4 milhões de reais, que foram para a conta do filho da Rosa, da namorada da Sabine, para a conta do padrasto da Rosa, que é pai da prima, que é a primeira que para a avó, a mãe, como vidente. É a Diana. Você tem, ela tem aqui, eu peguei até porque é uma lista telefônica, né? Não é Não, a família toda. A família toda. Você tem a Rosa, que eu vou mostrar aqui, vai estar aqui também, inclusive. Tem a Rosa, que é a mãe, Valéria de Oxóssi, que é a namorada da Sabine. O Gabriel Nicolau, que é o filho da Rosa, que era enteado da Sabine, né? Porque ela era namorada ele era da mãe dela. Aí você tem... Ele morava com a mãe, inclusive, eles moravam bem, todos em Ipanema, todo mundo bem ali. Daí você tem a Dayana Rosa, que é a prima da Rosa, que é a namorada. Exato. Que o pai dela está no rolo também. O pai dela é o padrasto da Rosa, a namorada... Gente, é uma lista telefônica. O Slavo Vuletic é o padrasto da Rosa e pai da Diana. A Diana pegou, trocou de mulher ali, trocou entre as irmãs. Aí tem a Jaqueline, que é uma outra prima das duas, que foi a tal da segunda vidente, que leva até a mãe, que ela garante que ela não fez nada. Ela falou que ela nem conversa com as primas há 15 anos. Nada. Porque... E aí acharam lá dentro um monte de joia da mãe da Sabine. Ela falou, não, mas é presente de cliente. Eu queria ter uns clientes assim, né? Eu também. Joias. Exato. Boas, assim. E me parece que essa fase já de entregar joias, ela já estava sendo coagida. A senhora Genevieve. A única ela vez já que estava sendo, mediante... 5 milhões. 5 milhões que ela deu, assim que ela caiu na conversa, ali tem o estelionato, porque através de um ardil, para tirar o bem, tudo bem. Ela estava acreditando que estava pagando lá a vidente para fazer o trabalho para a filha que tem problemas psicológicos. A gente sabe já bem o que é o problema psicológico, né, da moça. E aí, quando ela percebeu, falou, mas é tudo isso? Porque você vai pagar o quê? Quantos milhões você paga para fazer? Ela começou a desconfiar, falou que não ia fazer mais, aí a trupe entrou, aí teve que entrar todo mundo e ameaçar e agredir. Violência. Já tinha uma violência sem a mãe saber que ela estava sendo violentada. Aí veio uma violência real. Não, violência real. Tanto assim de ameaça, quanto dela ficar sem comida, sem prato, não tomava banho, não tinha condição de nada. Deixaram ela assim, numa situação precária, totalmente. Ela pode entrar... Acho que abandono de incapaz não entra, porque ela não é incapaz. Portanto, que ela percebeu que tinha alguma coisa errada, mas ela foi sendo torturada, coagida. Né? Então, aí é uma associação mesmo, Beto. Tem a pior de todas, que é a filha, porque é essa que abriu as portas da casa dela, passou informações privilegiadas, permitiu o acesso até à mãe, foi ela que permitiu. Se ela não quisesse, nada disso ia acontecer. Ela poderia ficar com parte da herança, que já deve ser muito, e ela deve ter outros rendimentos e tantas outras coisas. Ela podia estar vivendo com a moça lá, com a namorada, com a nova companheira, e muito bem. E nada disso agora. Não, ela dá o acesso. Ela diz, olha, minha mãe tem muito mais, e a gente pode tirar. Ela que sabe disso. Não é né? Não é a Rosa que vai saber disso se alguém não passar informação para ela. A Sabine nunca trabalhou, ela queria ser atriz, não foi. Vivia uma vida na babesca, né? De como uma pessoa rica pode viver dentro dos... Ela não roubou o governo, então ela vive do jeito que ela quer. Ela e a mãe, quando brigam, a mãe tira todo o dinheiro, toda a mesada dela, inclusive o plano de saúde. Parece que ela estava sem plano de saúde também. Como se isso fosse justificativa para fazer tudo isso. Foi um advogado. Ela vai falar, claro, advogado, e ela mesma vai falar isso, minha mãe, eu tinha também os meus animais, minha mãe não devolvia, ou não eu tinha dinheiro suficiente porque eu tenho todos esses animais para criar, que eu dou abrigo e etc. Claro que ela vai usar tudo isso, mas a real é que o que a gente vê é uma ganância tremenda
Tá? Ela, como herdeira, ela teria parte, não tinha como, a parte do pai é dela, é metade da mãe e metade dela, se não tem outros filhos. Então, isso ela já estava assegurada, né? Ela não precisaria chegar nesse ponto, mas ela foi além, né? Além de bolar o golpe, que teve informação da parte dela. Não dá para ela falar assim, sabe, foi ela que fez isso. Não, ela passa a informação. Se você chegar como mãe, né, Valéria de Oxóssi, minha mãe é espiritualista, é umbandista, você vai chegar e vai falar que você está sentindo. Isso aí foi tudo planejado. Roteiro Na hora da abordagem. O roteiro é da Sabine. O roteiro é dela. A premeditação, a premeditação também. Desejo dela. Todo planejado. A coisa complicou quando a mãe percebeu e começou a falar, não, eu não vou dar mais. Entendeu? Aí tiveram que, o que nós vamos fazer? Vamos ter que obrigar. Você está associado a pessoas também de caráter duvidoso, mau caráter, né? Uma família inteira. Claro que cresceu o olho em cima dessa grana, porque ela falou, olha, nós vamos, tem quadro lá de 400 mil reais, tem quadro de não sei quantos milhões. Milhões. Um quadro, milhões. Então, aí o que acontece? As pessoas, se você fala, bom, o problema não é minha mãe, é mãe dela. Se ela faz isso com a mãe, o problema é dela, não é minha mãe. Eu não faria isso com a minha mãe. Mas se ela faz com a mãe dela, né, parece que dá uma licença para a pessoa falar assim, não, se você vai perguntar, ele fala, não, eu não faria isso com a minha mãe. E muito provavelmente não faria. Não faria com a filha que não faria isso com o pai, mas é a outra. Você não tem vínculo nenhum. Se ela faz isso com a mãe, tanto que a própria a Rosa coloca a família dentro. Ela tem uma boa relação familiar. É uma associação familiar. É uma máfia ali. E tem mais uma pessoa, que é o Ronaldo Ianov, que recebia o dinheiro das transferências, só que ele morreu, ele é um tio. Ele morreu durante as investigações. Ali também. E todos, né? Todos ali do leste europeu. Os sobrenomes, você está vendo que esse pessoal... É tudo momento. Ô, doutora, como é que é a perícia num caso como esse? O que se faz de perícia? Porque parece que foi bem investigado, uma vez que o caso seguiu em sigilo, segredo, tanto estoura agora, no segundo semestre de 2022, mas começam as investigações em abril de 2021, se não me engano. Deixa eu pegar aqui minha cola. Foi em abril de 2021 que começam as investigações. A perícia de um caso como esse é o quê? O que é uma perícia? Não é uma perícia, basicamente, de crimes contra a pessoa. Se nós pensarmos aí no cárcere privado, então o perito tem que ir até o local e ali, né, examinar para ver se tem realmente vestígios de que alguém estiver ali. Em geral, a gente encontra muita sujeira, elementos para manitar, para amarrar a pessoa, para conter, né? Você vai olhar ali alimentação, se existir ou não, que pode caracterizar ali, né, um abandono, tudo que você puder levantar naquele local, porque a pessoa em cárcere privado ela tem que estar num local isolado. Então, o perito tem que ir até lá para examinar. Se houve, né, deslocamento, também, isso tem que ser feito, o exame no veículo que eles utilizaram, tudo para subsidiar aí essa hipótese do cárcere, né, para ajudar na tipificação do crime de cárcere privado. Tortura, mesma coisa. Tortura, como é que era feito isso? O laudo de lesão corporal na senhora também é importante, ela pode estar desnutrida, ela pode ter marcas antigas e recentes, equimose, de algum tipo de trauma. Então, o laudo, né, de lesão corporal nela é importante, o laudo de local para caracterizar o cárcere privado, tá? E essas pessoas deixam mesmo. E se você coloca uma pessoa assim, você vai ver que a higiene ali ninguém estava preocupada. A gente já viu que saiu, né, na imprensa que nem comer, né, eles estavam restringindo a alimentação dela. Isso você consegue observar no local, porque se é uma pessoa que estava ali, tem que ter alguma coisa. Onde ela estava dormindo, se era no chão, se tinha colchão, se tinha cobertor, quais eram as condições dela nesse período? Ela ficou 1 ano, né? Porque a partir de 2021 para cá, né, que ela ficou nesse cárcere privado. Ela ficou de 2020, janeiro de 2020 a abril de 2021.
Faz um ano de investigação, 2021 a 2022. Exatamente, ela permaneceu um ano. É. Aí vai entrar outro tipo de perícia, mais especializada, muito provavelmente nessas obras de arte. Então, como é que faz de uma obra de arte? Tem que chamar... Eu dei uma lida, mas quero que você me conte como é que faz. A perícia técnico-científica tem qualificação para verificar se aquela obra não é falsa, se é da pessoa... Isso, a gente tem desde o exame químico, que é algo absolutamente técnico, para ver tinta, né, as características dessa tinta, do substrato, né, onde foi pintado. Então, tudo isso você levanta, a idade da tinta, as características. Essa tinta tinha chumbo, não tem chumbo, para você ir datando esse... Bom, mas isso aqui esse quadro foi produzido em 1920. Você não pode encontrar algo extremamente moderno agora, uma tinta moderna, porque em 1920, vamos supor, vou te falar, tinha chumbo na tinta. Então, quando você coleta ali, minimamente, eles podem fazer isso, você tem que encontrar chumbo nisso. E outras características. Eu não sou química, mas o exame químico é isso. Mas isso existe, na Polícia Técnica Científica tem. Existe. Até a assinatura do artista, ou assinatura da grafotécnica. Sim, grafotécnico. Então, você vai ver numa obra de arte, primeiro esse aspecto técnico mesmo, de idade da tinta, características, a idade do suporte. Que tipo de suporte foi utilizado pela Tarsila para pintar? Que tecido que era utilizado naquela época? Né? Ou foi feito o quê? Em cima de uma madeira? Tinha pintor que pintava na madeira. Né? Esse é um aspecto. O outro é histórico. Aí o perito tem que pesquisar, ele tem que ir numa fonte histórica para ver. Tá, este quadro aqui está em que contexto? Foi a fase da Tarsila que ela pintava, sei lá o quê, que ela queria representar o caipira. Olha, eu estou jogando não sou especialista, mas é isso. A fase rosa. A fase rosa dela. Então, você tem que inserir isso também naquela base, você tem que ver se está inserido. Tá? E depois a parte artística. Aí você tem que, tanto para a parte histórica quanto para a parte artística, você tem que recorrer a pessoas especializadas, que vão fornecer esses elementos para você chegar. Aí vai buscar um marchand, vai buscar uma galeria. Um especialista em obras da Tarsila. E o pai dela, o pai da Sabine, era. E a própria mãe, ela tem a qualidade de poder verificar essa minha tela, essa não é. Exatamente. Ela parece que reconheceu todas. A Polícia Técnica do Rio já deu ok? O que aconteceu? Você sabe? Então, está sendo feito. Eu conheço até a perita que está realizando esse exame lá. Eu acho que acredito que da parte química, aquela parte mesmo mais técnica, né, se você vê que condiz, e muitos quadros foram descartados em cima dessa análise química, né, de falar, olha, não dá. O branco aqui era pigmento tal, esse azul era o pigmento que o cara pegava da terra. Obras mais antigas, bem mais do que essas da Tarsila, porque a Tarsila é a década de 20, né? Do século passado. Ela começa até antes, mas da grande 30, fase né? dela, a grande fase dela após a Semana da Arte Moderna, de 22. 22, É onde ela apresenta várias dessas telas que estão lá vieram dessa fase. Né? Que como aquele Abapuru, aquela fase dela. Normalmente tem várias fases dela ali que são importantes. Então, isso é importante, porque você tem que inserir essa obra naquele momento histórico. Então, essa parte histórica é importante, você pode pesquisar, você encontra muita coisa a respeito disso, mas também o interessante é você procurar um especialista que ele vai te passar isso. E no laudo você coloca, segundo especialista, você coloca tudo isso, segundo as pesquisas bibliográficas, você dá a fonte, tudo isso você pode utilizar. Eu acho isso bárbaro. Né? Então, tem a parte química, técnica, tem a parte histórica e tem a parte artística. Para você sabe? É o traço dela. Para isso, você tem que procurar um cara especialista que conheça muito bem. Eu estou te falando isso, eu não fiz o exame, mas eu acompanhei um exame de um quadro do Portinari, aqui para São Paulo. Existia uma dúvida se era realmente um quadro ou não, e aí eu fiquei acompanhando, que era um pessoal do patrimônio que faz esse tipo de exame, eu fiquei junto, né? Falei, isso aqui é bárbaro, né? Lógico. Eu acho maravilhoso. Essa perícia é demais. Aí que eu vi que tem todas essas etapas. E uma das coisas mais interessantes que um especialista falou, eu estava ali presente quando ele disse, era o azul que o Portinari usava. Só ele faz aquele azul.
porque ele pegava um pigmento da terra para fazer, contanto que é o azul do Portinari. E era um quadro que ele é um autorretrato dele, ele estava com a gravata azul. Então, são detalhes extremamente... Realmente era um quadro do Portinari. Era um Portinari? Era. E, assim, muito interessante, né? Então, eu acredito que, claro que as pessoas têm que validar essas obras, porque, sei lá, ela fez uma falsificação. Ela está com o quadro e está vendendo uma falsificação. Sei lá, pode sim existir. Aqueles quadros não eram verdadeiros. Nem da mãe, estava achando que era aquilo e não era, sei lá. Ou ela já pode trocou, surgir, já fez. Ou ela já já trocou. foi embora. Exato. Está vendendo 2, 3 vezes o mesmo quadro, né? Então, tem necessidade desse tipo de exame e a perícia tem condição de fazer isso. Claro que com a ajuda, né, de especialistas. Lembra quando o Ike Batista foi preso e ele era famoso porque ele tinha um ovo Fabergé. Para quem não conhece, Fabergé era um dos maiores ourives, nem ourives, ele fazia grandes obras de arte em joias lá atrás, no século XIX, no final do século XIX. Tal. E o czar, né, pegava aqueles ovos do Fabergé e dava de presente para a realeza da época. E ele tinha um ovo de Fabergé. É historicamente absurdo de você ter uma coisa dessas. O número de pedras, o número de ouro. É uma coisa muito cara pela história e pelos ingredientes que ele carrega. Só que quando a perícia foi pegar, era falso, lembra? E ele guardava numa coisa de acrílico. Numa assim, redoma para proteger para não oxidar, não sei o quê. Todo mundo olhar o Fabergé. Falso. Era falso. Bom, esses ovos de Fabergé é maravilhoso. Eu adoro isso também. Eu sou absolutamente fascinada, né, por essas joias. Eu queria saber se ele sabe que era falso. Então. Você já imaginou se ele soubesse que era falso e estava tirando sarro de todo mundo que achava que era verdadeiro? Mas acho que o pior é ele pensar que era verdadeiro e pagou. E pagou. Incrivelmente, E o negócio não é, né? Aí é o pior. Porque isso acontece. Tem falsificadores excelentes. Beto, é impressionante. E de quadros, inclusive. Muito. E de quadros, muitos. Então, esse meio aí, você precisa ser especialista mesmo, precisa dessa validação, porque às vezes você está achando que você está com uma obra que vale zilhões e ela não vale nada, né? Foi pintada em cima da tela do cachorro. Lá. E, doutora, a Sabine valeria ter uma perícia mental, não sei se é essa palavra que fala, não é uma perícia mental que diz, mas valeria a pena colocar ela para saber se ela é uma psicopata, se ela tem alguma coisa? Valeria, sim. Mas eu acho que, muito provavelmente, eles vão submeter a mãe a essa avaliação, para ver que ela está em pleno gozo das suas faculdades mentais. Se eu sou advogado da mãe, eu faria isso. Esse laudo, né, existe, específico. Em São Paulo é feito até pelo IML, são psicólogos do IML, não sei no Rio, mas feito por psicólogo ou por psiquiatra, que vai dar esse parecer. Que eu acho que o mais importante aí é a mãe. Porque aí sim, ela tem condição. Por que essa filha está tendo? Porque ela vai alegar, minha mãe não sabe mais nada, ela faz as coisas e não lembra. Sabe, tipo, não, ninguém fez isso, ela que quis. Esse tipo de coisa. Até para a polícia fazer essa investigação, será que já não foi feita essa análise? Muito provavelmente. Né? Porque é óbvio tem que essa filha também com problema mental, depois sai na rua falando que a filha me bate, a filha não bate nada nela. Exato. Então, muito provavelmente, eles devem alegar, a filha, no caso, que a mãe já não estava mais em condição de gerir tudo isso, ela já estava com demência. Então, o primeiro passo, se eu sou advogado da família, né, da senhora, da Geneviève, eu pediria, isso pode ser feito oficialmente, acho que até o delegado, não sei se o delegado ou o promotor, pode pedir, né, esse exame para ver que ela está em plenas condições. Porque a primeira coisa que vai ser colocada é isso. Da filha, se chegar num diagnóstico, olha, é psicopata, vai estar justificado o que ela fez. Mas, na verdade, ela vai pagar por esses crimes, né? Cárcere privado, eu até notei que são vários, né? Estelionato, roubo. Da onde veio o roubo? Das ameaças, né? Ela chegou a ser agredida para passar dinheiro, joia, todas aquelas coisas. O cárcere privado, isso também tem condição de ser constatado e ajuda na tipificação. Então, o promotor vai ter condição, e o delegado também, porque que lugar que estava essa senhora, né? Deve ter sido feito. E a associação criminosa, claro, né? Formaram um bando, né? E por ser idosa, não é pior ainda? A vítima ser idosa? Também pode ser, pela idade dela, né? Pode ter aí algum agravante,
Ela Não pode tenho certeza. ela pode perder a herança? Se ela tivesse matado, sim. Talvez não a parte do pai, porque até Mas da mãe, eu estava sim, lendo essa mãe pode passar esse dinheiro para outra. Do pai, é certeza que ela tem, a não ser que fosse realmente um caso de morte. Aí eu acho que ela perde tudo, do pai e da mãe, ela não vai ter direito, mas... Eu estava lendo, inclusive, o livro do Ulysses Campbell, que ele conta a história da Suzanne von Richthofen, até indico para quem gosta do caso, porque ele realmente traz detalhes que eu, que achava que sabia tudo, descobri coisas lá. Mas ele até explica que a Suzanne foi, o caso da Suzanne foi o que criou-se uma lei para o próprio Ministério Público impedir que pessoas que matam pai e mãe tenham acesso à herança. Antes tinha que ser alguém da família solicitando que não tivesse acesso. né? A Suzanne faz sempre um crime e deixa algum bom legado, vai onde achar assim. O legado dela foi esse, que se você matar seu pai e sua mãe, você naturalmente já não terá mais acesso à herança, porque o próprio Ministério Público impugna isso. Agora, como o pai dela já morreu, talvez ela tenha direito lá aos 25%. Não sei, eu acredito que não. Já No fim, né? cá, porque foi a motivação, né? Quer dizer, ela mata o pai e a mãe. o pai não. A Suzanne, né? A Suzanne mata o pai. A Suzanne, o pai e a mãe, em função do dinheiro, mas... E aí, depois, no final, ela acaba recebendo a herança? Não tem cabimento. Ela é premiada no final, né? A gente vai conversar, eu e a doutora Rosângela vamos conversar sobre Suzanne von Richthofen em breve também. São casos sempre muito enigmáticos. Então, vamos ver assim, a questão da perícia, eu acho que é muito interessante. Vamos ver que eles devem estar trabalhando ainda, porque isso aqui não é fácil, né? São 16 obras, se forem todas, né, para serem examinadas, então é um trabalho aí complicado, e de pesquisa, e de você, né, ter que entrar em contato com experts para dar, né, o subsídio, né, para que você coloque isso no laudo. Isso o tempo todo a gente faz, tá? Porque o perito também ele não sabe tudo, mas ele tem que saber onde procurar e que informação é importante para fechar aquele caso, né? Então, esses, assim, é uma das perícias mais bonitas, mais interessantes que eu acho em obra de arte, porque você tem que fazer toda essa pesquisa, que é muito legal, né? Eu acho. Não é técnico e, ao mesmo tempo, humano, né? Você tem que ir para histórias, tem que entender como é que a pessoa... E aí tem uma ligação com a arte. Né? Você está botando arte aí no meio, que é muito legal. Os aspectos todos, o traço, as cores, os temas, né? E esse pessoal, assim, eles são extremamente detalhistas, porque tem muita reprodução boa. Então, o cara precisa saber. Né? Precisa entender. Bom, a gente vai conversar ainda mais sobre esse caso, porque ele é recente. A gente está fazendo agora porque muita gente pediu. É o que a análise era um pouco mais aberta ainda, porque elementos ainda virão, né? Até mesmo o que aconteceu cada dia lá dentro do cárcere da senhora, pelo que ela passou a mais, que ainda vamos descobrir, que não deve ter sido pouca coisa, não. Às vezes também a família mesmo pede para poupar, não jogar toda a informação, porque não quer isso, né, dessa forma, degradante. Tem muito a respeito disso. Então, às vezes, as autoridades não passam todas as informações, né? Vão ficar jogando isso, né? Sim. Eles não colocaram nem as primeiras reportagens, não tinha nem o nome da família de ninguém. Não é. Aí o pessoal, em função das obras, o pessoal foi ao contrário. Os jornalistas, através das obras que chegaram na pessoa, porque eles não queriam nem divulgar. Isso é uma verdade. Então, talvez a gente não consiga todas as informações, porque a família mesmo não quer que isso seja divulgado, né? É triste. Né? E a Sabrina... Mãe perdoa a filha que faz esse tipo de coisa, mesmo depois de tudo isso? Eu acho que perdoa. Perdoa, né? Mãe perdoa, né? Perdoa. Você vê que ela fala ainda que a filha tem problemas psicológicos. Ela não está enxergando ainda, né? O que ela tem dentro de casa. E é complicado mesmo. Né? A gente não pode exigir, é difícil, né? Ela ainda ela não justifica, mas ela tem que explicar. Não, minha filha não é um monstro. Né? Praticamente, ela tem problemas psicológicos. Ela tem problemas psicológicos. Ela precisa de ajuda. Ela passa por tudo que passou, mas quem precisa de ajuda é a filha. É a filha, exatamente. É muito difícil. Ainda mais quando você se depara com essa coisa, né, que é um psicopata. Porque as pessoas têm mais ou menos uma noção, fica no inconsciente coletivo, de tanto você ouvir, de você assistir filme, de fulano contar o que é um transtorno mental. Mas um psicopata, né, é difícil falar assim, como é que eu, né, gerei uma pessoa assim, que não tem
não tem empatia, você não tem resposta afetiva, é cruel. Isso já aparece desde criança. É a criança que vai lá e mata o gatinho, afoga o cachorro, e gosta. O negócio é assim, é você ver na cara da criança o prazer que ela sente em fazer isso. Ela começa com os animais, claro, porque é pequeno e está tudo ali. Isso aí vai ser reproduzido com os adultos. E não tem diferenciação, né? Porque se você ainda fala, não, mas sabe, comigo, minha filha é terrível, hein? Mas ela tem um amor por mim, ela me cuida e tal. Parece que dá uma sensação, agora, se nem isso com você está no mesmo, você foi colocado no mesmo patamar de qualquer outra pessoa, do desconhecido. O que ela faria com o desconhecido, ela faz com você. E é triste. Você talvez aceitar. Com desconhecido, talvez ela tivesse até limite, né? Com o familiar, vai além de tudo. É além. Doutora, tem mais algum ponto que a gente possa falar desse caso que ainda está literalmente nascendo? Eu acho que, para agora, a gente não tem muito mais do que isso, né, Beto? A gente tem que aguardar um pouco mais, porque deve sair alguma coisa a respeito das perícias, que eu acho que deve ser bem interessante, né? Os peritos que realizaram esses exames, e mais detalhes, vamos ver se a gente tem a respeito. Mas, né, o fulcro aqui é um crime familiar, né? Um estelionato, um roubo promovido pela própria filha contra a mãe. Ela criou um bando, né, uma quadrilha, para extorquir a mãe. Começou, né, criando um ardil, um estelionato. Quando a coisa já não deu certo, virou roubo, porque ela era ameaçada, né, ela era agredida para fornecer as coisas. E, olha, ainda bem que descobriram que ela teve essa chance de sair e pedir ajuda, porque acredito que o final... Se pegaram os celulares da Sabine, da Rosa, vai ter coisa bonita ali, né? Vai ter conversas. Vai ter umas conversas bem bonitas ali para se ler. Então, tem mais esse detalhe ainda dessas perícias, né? Que fatalmente eles pegaram todos, né, esses instrumentos. E tem gente ainda que não foi presa, hein? Tem. A Sabine 4 está presa, né, a Sabine está presa, a Rosa está presa e o filho da Rosa está preso. São 4. E tem essa prima pai que não fez nada. A prima que fala não fez nada, Jaqueline. O padrasto de uma, pai de outra, ele está foragido, né? Está foragido. O Ronaldo está morto e a Diana Rosa, ela não está presa também ainda, né? Eu acho que a Diana não, porque são 4 pessoas só que estão do bando, né? Mas você viu que, na verdade, é a Sabine, pelo lado da mãe ali, e a família, né? Já pegou uma família, né? Já estava em família. Uma grande gangue. Ela foi buscar a família dela. Foi buscar a família. Esses casos, assim, você percebe se a Suzane justifica também porque na família do Daniel ele encontrou carinho. Aí você vê na história da família Gonçalves que a Ana Flávia, na família da Karina, encontrou... Ela era abusada em casa. Sempre vem com esse papo de abusar. E não é que as pessoas não são abusadas, não. É que isso acaba sendo uma grande justificativa para você bater, matar, pôr fogo, arrancar... Criar, né, um grupo, porque você também, né, você vai seduzindo a pessoa com essas histórias tristes. Sim. Porque a pessoa também se deixa seduzir, porque todo mundo já sabe falar, poxa, mas é verdade isso mesmo? Porque todo mundo já sabe que a historinha é sempre a mesma, né? Não tem uma criatividade aí. Você pode me contar a história mais triste do mundo. Matar, não vou matar ninguém, não. E ainda se tiver uma recompensa em dinheiro, melhor ainda. Mel no azul. É Mel no azul. A gente vai lançar o Mel no azul, que é lançar a camiseta Mel no azul. Quem não sabe, eu vou explicar de novo. Marido da doutora Rosângela, doutor Moraes, que é um excelente perito, ele é chefaço de muitos e muitos anos ali na Polícia Técnica Científica. Ele diz que quando uma coisa encontra outra, é o mel no azul, não é isso? E aí muito boa, né? Porque mel é muito bom. E o azul, né, é uma cor maravilhosa. Juntou os dois, é tudo de bom, né? Mas a gente já está usando aqui. É o azul do Portinari, não? O azul do Portinari. Legal isso, né? Eu adorei descobrir essas coisas, eu acho muito legal. Doutora, muito obrigado. É sempre muito, muito prazeroso, de verdade. Eu não falo só da boca para fora, não, é de fato. O tempo passa e eu nem percebo. E eu espero que as pessoas que assistem também, o tempo passa e elas nem percebam. E a gente se encontra em breve de novo com mais um caso para aqui escrutinarmos e entendermos o que for possível entender no momento. Foi possível, É isso aí. Obrigada, Beto. Eu que agradeço o teu convite. Sempre muito bom.